E uma história que remonta à década de 80, quando nasceu o embrião ainda como IBMEC São Paulo, com MBA em Finanças, e depois, em 99, com o programa de graduação, a instituição do episódio de hoje, do Dinheiro Entrevista, é um dos maiores símbolos de excelência acadêmica do país, influente no debate público e, inclusive, aí, formando grandes profissionais da economia e negócios, fazendo parte aí da santíssima trindade de faculdades que mais formam profissionais para o mercado financeiro. A instituição já teve como alunos e conselheiros nomes como Marcos Lisboa, Ricardo Paes de Barros e vários outros. Ou seja, mais do que formar alunos, formou personalidades que mudaram os rumos do Brasil, do debate público e das políticas públicas. Dessa forma, nosso convidado de hoje é peça-chave não só para o universo da educação, mas também no campo das ideias, da política e, de certa forma, do futuro do país. O convidado do Dinheiro Entrevista de hoje é Guilherme Martins, presidente do INSPER. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado por falar com a gente aqui da Isto é Dinheiro. E pra gente já abrir o papo, né, já que eu falei aqui na introdução sobre o nascimento da instituição, né, eu acho que assim, talvez nem todo mundo saiba, né, mas além das figuras que eu citei na introdução, que são alunos e conselheiros, a gente teve figuras que são conhecidas também parte né, na fundação da instituição mesmo. A gente teve Paulo Guedes, tem os Moreira Salles. Como que o INSPER nasceu e como que foi essa trajetória para ele se tornar o que ele é hoje, que é uma instituição sem fins lucrativos? Perfeito. Bom, o INSPER, então, nasceu do Grupo IBMEC, né? Naquela época, uma operação em São Paulo, né? A gente começou ali em 99 com a graduação, com o embrião MBA em Finanças em 87. Então, o Cláudio Haddad e o Paulo Guedes começam ao sonho de uma instituição de um padrão internacional de qualidade, para formar, inclusive, pessoas que poderiam ocupar cargos de lideranças aqui no Brasil. E, particularmente, o Cláudio tinha um sonho de que essa instituição pudesse também ser inclusiva, com um programa de bolsas, pudesse também gerar conhecimento. E, naturalmente, quando a gente fala em programa de bolsas e pesquisa, são atividades que afetam negativamente uma instituição com fins lucrativos, né? Então, dali começa a nascer o sonho de ser uma instituição sem fins lucrativos, que era a visão do Cláudio, e com a ajuda ali de outras famílias, como você citou, Pedro Moreira Salles, o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira, o Marcel Teles. Ele consegue comprar a operação do IBMEC São Paulo e doar à sociedade como uma instituição sem fins lucrativos, e a gente faz a virada de marca em 2009, né? Então, desde 2004, o INSPER é uma instituição sem fins lucrativos, uma associação, né, tecnicamente falando, cujo único objetivo é servir a sociedade. A nossa missão é muito clara, que é promover a transformação do Brasil, gerando lideranças capazes de fazer isso, lideranças inovadoras, e gerando conhecimento aplicado para discutir, promover o debate e aplicar nos problemas que o Brasil tem, de forma a contribuir aí para o desenvolvimento da nação. Perfeito. No sentido de... Você falou das famílias e tudo mais. Essas famílias, inclusive o Lema, né, o Sicupira e tudo mais, eles foram doadores, eles ajudaram a edificar a instituição e eles hoje participam de algum conselho? Como é que funciona isso? Na verdade, eles foram e são, né? Todas essas famílias que eu citei, elas foram os doadores originais e continuam nos ajudando em programas de bolsas, no fomento à pesquisa, centros de conhecimento, novos projetos que nós temos. Por exemplo, o mais recente foi o programa de ciência da computação, né? Um grande investimento que nós fizemos para criar uma graduação, um centro de ciência de dados IA, uma parceria internacional com a Universidade de Illinois. Todo o funding para isso também, né, eram outros doadores, mas também veio dessas famílias. Então, na verdade, eles continuam sendo grandes doadores e eles fazem parte, eles são os nossos associados. A gente tem, é o conselho superior, mais sênior que o INSPER tem, que é a Assembleia de Associados. A gente tem uma reunião anual em que a gente apresenta os resultados da instituição, os rumos e discute estratégias, né? E tem um outro conselho, o Conselho Deliberativo, né? E aí tem alçadas diferentes para ambos os conselhos, em que a gente leva questões diferentes ou
ou definições de investimentos diferentes para os dois conselhos. E como que são essas reuniões? Só por curiosidade, você falou que são uma por ano, né? O que vocês debatem? Porque eu imagino que, como você falou, né? Vocês formam lideranças, né? Então acho que vocês discutem os temas mais relevantes. Essas famílias, esses membros, exemplo do Lehman, de todo mundo que sentam à mesa, o que eles trazem para vocês? O que eles instigam vocês a fazer no INSPER? É muito comum uma instituição de ensino se fechar dentro da sua excelência orientada para os recursos, né? Eu tenho a melhor infraestrutura, o melhor currículo, os melhores professores. Para quê, né? Para você gerar impacto. Então, como é que eu posso mostrar para as pessoas que conceberam aquela instituição o que de fato eu estou fazendo ao investir nesses recursos, né? Então, uma conversa muito de como está a atuação do INSPER nos programas, né? Perfil do aluno, onde trabalham, na graduação, na pós, qual a trajetória que os ex-alunos têm, que tipo de conhecimento a gente está gerando, como é que isso de fato está influenciando o debate público ou o debate dentro das empresas. Então, é uma conversa muito de se a sociedade brasileira perde o INSPER, o que a sociedade de fato, o que o INSPER de fato está agregando na sua forma de atuação. Então, é o que a gente tenta transmitir. E também, como apoiadores do Fundo de Bolsa, tem essa questão de como é que a gente cada vez mais está incluindo bolsistas dentro dos nossos programas, como é que a gente cuida do bolsista para que ele também se forme e tenha uma carreira muito bem sucedida. Então, eu diria que é uma conversa muito sobre impacto. E tem algum exemplo, alguma discussão que você teve, anual você falou, né? Você tá acho que 2 anos, não é isso? Tô há 2 anos. Como presidente. Nessas, imagino, duas edições, teve algum tema que foi trazido à mesa que você gostou, que te impactou, algo que você fez, fez você pensar mais, que impactou muito a sua gestão? Olha, eu acho que a principal conversa que eu tive com os dois conselhos, na verdade, porque eu acho que era bastante central para a minha chegada ali, foi a gente discutir o INSPER enquanto escala e escopo, né? Assim, de fato, que instituição de ensino a gente quer ser, porque nós passamos um período, os últimos 10 anos, foi de forte crescimento, expansão de escopo. O INSPER nasceu como uma escola de negócio, né? Lá em 99, com o embrião em 87, então administração e economia. Em 2015 nós inauguramos um programa super inovador em engenharia mecânica, mecatrônica e computação. Depois veio uma graduação em direito, que se somou a um portfólio que já existia de pós-graduação em direito, e depois veio a ciência da computação, e agora nós vamos ter engenharia de produção para o ano que vem. Esse é o portfólio, mas existiam, eu acho que tranquilamente, umas 7 propostas na minha mesa de novos cursos de graduação ou uma nova pós-graduação, contratação de professores em outras áreas. E a gente vinha também de um crescimento acelerado. E você imagina que um crescimento acelerado tem o lado bom, né? Ganhamos relevância, cada vez mais participávamos do debate público, influenciávamos práticas em empresas, mas isso gerou uma pressão imensa em termos de infraestrutura física, em termos de qualidade do processo decisório, governança interna, organização de processos. Como toda empresa que cresce rápido demais, tem uma dor muito forte de crescimento. E eu senti que não tinha havido um fórum em que a gente tinha colocado, de fato, essa questão bem adulta, né? Quem a gente quer ser, que tamanho que a gente quer ter e que áreas que a gente quer atuar. Então, essa conversa foi bastante elucidadora, principalmente para a gente olhar para uma década para frente, né? A educação é um setor econômico de ciclos longos, né? Que a gente pudesse ter um planejamento mais firme do que a gente queria ser como instituição de ensino. Então, essa conversa, em que a conclusão, né, acho importante contar o final, foi de que era importante amadurecer as áreas que a gente tinha ingressado, que é a engenharia e computação e o direito. A gente precisava amadurecer essas áreas, a gente precisava amadurecer o corpo docente, ter mais alunos, expandir para pós-graduação, gerar conhecimento, ser relevante. A gente, quando entra numa área de conhecimento, a gente quer ter protagonismo nessa área, né? Quer ser uma referência nessa área no Brasil.
Então, só faria sentido discutir novos voos quando a gente tivesse alguma segurança de que essas áreas estariam caminhando nesse sentido. Não preciso estar, de fato, estabelecido em todas elas para fazer algo novo, mas alguma segurança de que o caminho já estava bem trilhado para que... Então, essa foi uma discussão excelente, por exemplo. Hoje vocês têm 8 cursos de graduação, né? Contando com engenharia que começa ano que vem, né? Exatamente. E o que eu ia perguntar, só por curiosidade, por exemplo, esses cursos, o direito que você citou, ele tem quantos anos? O direito e as engenharias, 5 anos. Administração, economia e ciência da computação, 4 anos. Então praticamente pandemia / pós-pandemia que isso rolou, né? A engenharia começou em 2015, né? Então foi antes, mas o direito e a ciência da computação foi ali no pós-pandemia, um período bem recente. Mas a graduação ela foi pouco impactada pela pandemia em termos de demanda, né? Porque ninguém deixou de fazer graduação por conta da pandemia. Naturalmente, tivemos N dificuldades ou desafios ali de como é que a gente transforma uma graduação presencial em remoto e depois no híbrido, que a gente descobriu que é pior do que o remoto. Eu ia perguntar justamente isso. Hoje vocês são 100% presenciais, 100% né? presencial. Na graduação. Na graduação. A gente tem alguma coisa online para cursos de educação executiva, já tentamos alguns programas ali na Lato Sensu também, né? Mas a graduação a gente acredita que pelo perfil de aluno que a gente tem, o perfil de formação de liderança, a vivência no campus faz total diferença para o que a gente quer formar como o aluno que fez graduação no INSPER, né? Tem uma experiência enorme, que parte dela é o currículo, parte dela é a aula, mas parte dela é a vivência no campus, as organizações estudantis que os alunos fazem parte, os projetos que eles podem se envolver com os docentes, os eventos que eles acompanham no campus. Enfim, assim, isso tudo, né? Extensão, tudo. Extensão. É difícil reproduzir isso remoto. Perfeito. Eu ia perguntar justamente nesse sentido. Você falou aí Você falou que o híbrido vocês descobriram que era pior, né? A pandemia meio que obrigou todo mundo a fazer o online. Mas como é que foi essa experiência e se antes da pandemia vocês já eram 100% presenciais, vocês já tinham essa filosofia? E como é que foi essa experiência com o híbrido que você destacou que não foi muito proveitoso? Eu assumi a diretoria de graduação 1 mês antes da pandemia. Então, essa pergunta que você me faz, assim, foi bastante difícil, porque o INSPER tinha uma graduação 100% presencial. 100%. E quando a gente começou a ouvir notícias do vírus e ver o que estava acontecendo nas universidades na Europa, ainda teve uma vantagem, a gente teve 1 mês, assim, de visibilidade do que estava acontecendo. A gente precisou virar uma operação inteira para remoto. Sendo que, assim, a tecnologia era a parte mais fácil, né? Mas você tem um currículo inteiro preparado para ter uma aula presencial, com participação do aluno, projetos, imagina engenharia, né? Projetos, né? O campus preparado para isso, você fazer essa virada de chave para o remoto foi bastante trabalhoso. E, assim, isso só foi possível, sinceramente, pela qualidade do corpo docente que a gente tem. Porque acho que a minha melhor decisão foi de que isso não deveria partir da minha direção somente. Que uma das grandes vantagens, inclusive, você está numa instituição de ensino com gente muito competente, como é que eu posso delegar à ponta a capacidade de avaliar o que é melhor ser feito em cada uma das disciplinas. Porque tem um professor ensinando matemática, o outro está ensinando história. Se eu desço com uma única solução para os dois, provavelmente os dois vão ficar insatisfeitos, né? Então, a gente conseguiu organizar naquele momento uma governança muito compartilhada, naturalmente acompanhada, porque também se eu delego a eles e não institucionalizo, eu não aprendo, eu também não controlo qualidade. A gente conseguiu ter um misto de descentralização com aprendizado institucional bem interessante, criando fóruns, professores, treinando os professores, e aí porque tinha uma disparidade muito grande de domínio de tecnologia, né? Ou de rapidez de absorção de uma nova tecnologia. E a gente fez um professor que aprendeu mais rápido, de repente treinar o outro. Então em 15 dias a gente conseguiu virar, estou falando de 15 dias, conseguiu virar a operação. A gente interrompeu as aulas, acho que foi uma das primeiras instituições a interromper as aulas. E a primeira ou a segunda, se não me engano. E em 15 dias nós voltamos online. Assim que liberou o campus, principalmente para a engenharia, nós voltamos à engenharia, porque realmente foi o programa mais prejudicado, né? Eu curso de engenharia mecânica, eu vou aprender
como opera uma máquina de 4 toneladas. Eu ver o vídeo da máquina operando não me faz aprender a operá-la, né? Então, isso fazia muita falta. Os projetos e tal. E aí vocês interromperam, você falou que vocês foram um dos primeiros a interromper, né? Imagino que deve ter sido entre março e abril de 2020. E aí vocês voltaram quando? Como é que foi o híbrido? Como é que foi a volta pro presencial? Eu lembro que a gente foi cauteloso ao interromper, porque a gente sabia que naquele primeiro momento primeiro era seguro, né, para os nossos alunos, e segundo que a gente precisava desse tempo para discutir como seria não sei se você lembra, né, parece que a pandemia foi muito tempo, mas a gente começou a estruturar algo mais de médio prazo ali, né? Ou seja, interromper a aula e esperar passar não fazia parte do nosso escopo. Assim, não, a gente tem que tocar a vida desse jeito. E aí a primeira liberação que teve, se não me engano, deve ter sido agosto, setembro do mesmo ano, foi de ocupação de 30% do prédio. Aí nós olhamos para os programas e qual que faria sentido voltar mais, qual que estava rodando bem no remoto, mesmo com as limitações. E aí a gente foi decidindo fazer rodízio. Depois a gente pegava um aluno no final do curso, ele ficar remoto era menos crítico do que um aluno que estava ingressando, porque março de 2020 tinha turma que estava há 3 semanas com a gente. Então um aluno que veio para São Paulo, a gente tem metade dos alunos que se mudam para São Paulo para fazer graduação no INSPER. Ele se mudou para São Paulo e teve que voltar para casa. Então, assim, a gente estava muito preocupado o quanto que isso, de fato, ia gerar um sentimento de pertencer à graduação do INSPER. Então, a gente voltou os calouros antes dos veteranos, os cursos mais técnicos antes dos cursos mais baseado em aula e discussão. Então, teve uma priorização ali. E aí, o modelo híbrido que você tinha citado, você acha que não funcionou? Você acha que não... É o pior dos mundos. Porque... a gente descobriu que ou você prepara uma aula presencial, né, o aluno tem o mesmo objetivo de aprender determinado item, determinada competência. Ou você prepara para isso ser remoto, todo mundo está remoto e você se preparou para isso, ou você está no presencial e toca. Quando a gente viu o professor na situação em que ele tinha metade da sala na frente dele, com uma experiência que ele planejou, e metade online, em que ele tinha que interagir por chat, ou... Na verdade, assim, a aula presencial não era boa, não ficava tão boa quanto teria sido se fosse desenhada para ser, e nem o remoto funcionava tão bem quanto teria sido se fosse desenhado para isso. Então, você fica num limbo. Então, na nossa experiência, assim, para eventos, funciona. Aula, em que alguém tem que aprender de fato alguma coisa... E aí vocês não usam mais ensino híbrido em nenhum... A gente usa como flexibilidade, por exemplo, na pós-graduação, né? O aluno, eventualmente, viajou e não consegue acompanhar a aula presencialmente, ele pode entrar remoto, mas ele acompanha a aula. Enfim, como flexibilidade, exceção, e não necessariamente um modelo de curso desenhado para isso. Não é um modelo de ensino de forma nenhuma. Perfeito. E o que eu ia falar ainda um pouco nos tópicos que a gente está tocando, eu acho que quando a gente começou o papo que a gente falou bastante sobre liderança, né, o fato de você ser uma instituição que forma muitos líderes, e como instituição acho que vocês estão muito presentes no debate público, assim. Existe isso é pautado da porta para dentro, digamos assim? Existe uma agenda INSPER, algo tipo, poxa, o INSPER acha que esse deveria ser o rumo para o Brasil, digamos assim? Existe como que vocês enxergam o papel de vocês quando vocês estão conversando sobre isso, ou quando vocês alinham as ideias, ou é algo muito independente, ou de cada professor, cada figura que está lá? Você diz em termos de modelo de ensino ou de forma mais geral? Eu digo de forma geral, porque eu acho que assim, por exemplo, o Marcos Lisboa, que é uma figura super... Né? Exato. O Lisboa é uma figura que, assim, muito relevante no debate público, já teve cargo no governo, então fica aquela coisa de você atrelar as ideias dele um pouco à instituição. Óbvio que não é isso, não significa que ele pensa o INSPER e vice-versa, mas você acaba fazendo essa certa vinculação. E afinal de contas, assim como ele tem várias outras figuras. Existe vocês discutem, como que isso é visto da porta para dentro? Assim, se vocês têm uma agenda, como é que vocês enxergam isso? Perfeito. Primeiro que a instituição INSPER, ela não tem uma opinião. A
Acho que sua pergunta parte muito disso, né? Então, não há um direcionamento. O direcionamento que a gente tem é que todo debate deve ser feito com base em evidências. A melhor evidência possível, a construção de evidências para que você tenha uma opinião sobre um determinado fenômeno, né? Então, o que a gente ensina aos alunos, que é a base do pensamento crítico, é que a sua opinião ela precisa ser estruturada em cima de fatos e dados. Acho que se há uma essência do que é o INSPER, isso está muito claro na formação do pensamento crítico, passa também, lógico, pela capacidade analítica que a gente desenvolve nos nossos alunos. E os nossos professores têm opiniões, eles são muito livres para isso, né? A gente tem vários professores que são colunistas, em que eles colocam a sua opinião sobre a visão sobre os fenômenos, e são opiniões contrárias, muitas vezes, sobre o mesmo fenômeno. E isso é debate, e isso é muito, muito rico, né? Às vezes, professores que dividem a mesma disciplina, entende? E isso, eu acho que é essa capacidade que uma universidade precisa ter, né? Então, eu até brinco muitas vezes que quando sai uma coluna no domingo de um professor e depois na segunda de outro, com visões, de novo, contrárias sobre o mesmo fenômeno, eu recebo o WhatsApp, você viu isso aqui que escreveram e tal, sobre esse professor, sobre a opinião desse professor. Se eu tenho os dois lados, né? Eu, como instituição de ensino, eu tô bem posicionado. Né? Porque eu tenho diversidade do debate, tenho diversidade de ideias dentro da minha instituição. A universidade foi criada para ser universal, né? e capaz de expor ao aluno os diferentes pontos de vista e que esse aluno possa ter a capacidade ou construir a capacidade de discernir, né? O que faz sentido, o que não faz, o que é uma fonte confiável de informação, o que é uma opinião enviesada, o que não é. Eu acho que esse cidadão que a gente quer construir, e ele precisa ser exposto a opiniões diversas, né? Então, isso é muito importante para a gente. E como que vocês fomentam isso, tanto na graduação quanto no restante do... Vocês têm algo... Como que vocês integram essa missão dentro de como vocês lidam com os alunos? Eu acho que primeiro começa com ela é intencional, né? Então, o modelo de ensino do INSPER, desde a sua origem, ele é centrado no aluno. Significa que raramente você vai ter no INSPER uma aula em que o professor chega, você tem uma classe e ele vai falar durante 1h30 sobre um determinado assunto. Porque a ideia não é que o professor dê aula, a ideia é que o aluno aprenda. Então, é centrado no aluno nesse sentido. Então, as aulas são muito baseadas em debates, projetos. Então, a participação do aluno é muito, muito relevante. Então, o que está por trás disso é um treinamento de exposição, né? De você falar em público, expor sua ideia, dizer que concorda, dizer que discorda, dizer que o gráfico não mostra exatamente o que alguém está falando, né? Discutir autores, discutir fenômenos brasileiros, trazer para a sala de aula exatamente o que está acontecendo. Então, de certa forma, dentro do currículo, ele é intencional e diluído, ou seja, não existe um dia que fala assim, hoje nós vamos treinar debate. Não. É natural, né? Desde o primeiro dia, na disciplina Pensamento Crítico e Ética, primeiro semestre de Administração e Economia, ou na disciplina Grandes Desafios de Engenharia, também primeiro semestre. A ideia é discutir o Brasil e o mundo. Você está aprendendo o conteúdo, mas você está aprendendo uma habilidade muito importante como cidadão e como profissional, que é debater, colocar seus argumentos e convencer e ser convencido de ideias com base em argumentos que têm fundamento em fatos e dados. Acho que esse é nosso grande objetivo. E para isso vocês têm, eu imagino, um modelo de aula, digamos assim, que justamente, como você falou, os alunos falem mais, né? A gente, acho que em outras universidades, outras instituições, tá mais parecido com o modelo de ensino brasileiro, ou padrão, digamos assim, que tá todo mundo mais acostumado. Como que o INSPER se difere disso na média? Para quem tá assistindo a gente nunca viu como é que funciona a instituição, é mais parecido com aquele modelo de universidade americana, que as cadeiras são dispostas diferentes? Como é que funciona? Exatamente, né? Se pegar ali os modelos de sala, né? Basicamente hoje nós temos dois modelos. Um é um formato de anfiteatro,
que é um modelo típico de escola de negócio, que nós chamamos lacanosamente de salas Harvard. E não é um por acaso, né? Quando nós construímos o campus ali em 2006, o nosso fundador, Cláudio Haddad, ele de fato recebeu de Harvard uma doação das plantas para que a gente pudesse replicar, porque tem toda uma inteligência de disposição da sala, layout da sala, você consegue, de acústica, que é fantástica, porque o professor dá aula sem microfone, o aluno fala sem microfone, todo mundo ouve e é ouvido, né? As lousas que se movimentam para que você não tenha que parar a aula para apagar o quadro e ter que escrever de novo, então a aula fica dinâmica. Então tem uma série de detalhes que fazem toda a diferença para esse aprendizado centrado no aluno. A gente treina os professores em Harvard para darem aulas com base em caso, para escrever em caso. Então, isso vem sendo feito há 25 anos lá no INSPER. E outro formato de sala que a gente tem são salas planas com carteiras móveis, muito úteis para projetos. Elas nasceram quando a gente foi implementar a engenharia, porque aí a lógica seria diferente. A lógica não é de debate, a lógica é de projetos. Então, a sala inteira tem, até as persianas, as janelas são lousas, em que os alunos vão estar trabalhando o tempo inteiro em resolução de problemas, né? Então, a gente tem esses dois formatos. E o que eu ia perguntar justamente nessa coisa de formato, acho que vocês vão receber, primeiramente, né, as pessoas mais novas que vão receber vão ser para graduação, né, vão ser os cursos que as pessoas que estão saindo do ensino médio. Vocês que recebem esses alunos, assim, como que vocês enxergam o modelo que a gente tem hoje de ensino brasileiro? O que vocês acham que poderia melhorar e como é que, de certa forma, em alguns casos, eventualmente, se tem até algum choque cultural para um aluno que veio de um modelo muito diferente do que vocês têm, como é que vocês enxergam essa diferenciação e, de certa forma, até uma dicotomia? Bom, eu tenho um recorte da sociedade, né? Acho que essa pergunta, de uma forma ampla, para várias universidades e tal, teria uma resposta diferente. Mas da nossa realidade, os alunos que a gente pega, e são assim, alunos de excelente desempenho, né? A gente tem 8, 9 candidatos por vaga ali no vestibular, notas de Enem excelentes. Então, mesmo pegando bons alunos, é muito engraçado duas coisas que a gente, de fato, precisa, como é que eu falo, adaptar ou aculturar o aluno para a nossa realidade. A primeira mais branda, é que não se deve estudar só para a prova. Porque assim, os nossos cursos são bem pesados. Uma cultura de que fazer um curso é assistir a aula e parar para estudar quando eu tenho prova. E mesmo a gente dando vários desafios, né, os projetos e os desafios que são dados semanalmente, muitos alunos falham ao não entenderem isso, né? E são jubilados e tal, né? Que é muito, muito, muito ruim. Então, ter a cultura de que eu não estou ali para assistir aula, eu estou ali para aprender. Então, parte do aprendizado não é o professor e o livro ou o projeto. É a minha dedicação àquilo, né? Então, isso tem que ter... Então, eles preferem fazer um esforço concentrado de curto prazo a um esforço de longo prazo. Então, estou falando dos alunos que têm mais dificuldades, né? Então, às vezes o aluno demora a aprender isso. Então, ele vem com esse vício do ensino médio. Eu assisto aula, paro para estudar, quando tem prova. E isso precisa ser um esforço contínuo. Vamos combinar que não é nada diferente da nossa profissão, porque a gente tem que aprender todo dia, né? Não vai só... você vai trabalhar só quando tem um grande projeto? Não, você tem projeto todo dia. Então, é aprender que a cadência do estudo é muito importante, porque depois você vai ter que ter cadência na profissão, inclusive. Esse é um ponto. O segundo é a questão ética. Não pode colar, cara. Não tem jeitinho. De certa forma, o primeiro é jeitinho também, né? Tipo, eu não me esforço muito, estudo e passo. Cara, lá não vai rolar, você não vai passar. Eu tô falando pelo conteúdo. E muitas vezes, quando bate desespero, cola. Cara, colou no INSPER, cartão amarelo, colou de novo, tá expulso. Se colar 2 vezes, o aluno é expulso da instituição. Já foi mais brando, né, de expulsar de cara. A gente entendeu que, como escola, ali nos primeiros semestres, a gente precisava educar, justamente, tipo... Então, o aluno cola, recebe um código de ética, né, que a gente chama, né? Então, cartão amarelo.
E se ele colar de novo, ele é convidado a se retirar da escola. Sem discussão. E é difícil fazer isso hoje em dia que tem ChatGPT? Assim, eu diria que sempre o professor e o aluno, você vai toreando os dois, né? Existem várias disciplinas que usar ChatGPT não é um problema, né? Na verdade, sim. Se ele vai poder usar como, né, na profissão, não necessariamente usar para uma resposta é um problema. Depende muito do meu objetivo, tá? Vou fazer uma analogia com matemática e calculadora que aí fica fácil. Minha filha lá de 9 anos está no colégio, ela faz conta à mão. Eu sei que no futuro ela vai poder usar na calculadora, mas ela precisa aprender um fundamento à mão para depois ter o raciocínio lógico e poder usar a ferramenta. Então, tem algumas disciplinas que eventualmente você não vai deixar usar para que o raciocínio seja desenvolvido, então você pode usar muito bem a ferramenta, mas a ferramenta está aí, tem que ser usada. Entendeu? E se um professor dá uma prova, uma questão que é tão fácil ao ponto do ChatGPT responder, na verdade, sim, a gente precisa repensar as avaliações. Então, o que a gente está fazendo é muito isso, né? Os alunos precisam ter uma experiência, serem avaliados em questões que vão muito além de que uma inteligência artificial possa responder, né? Perfeito. Voltando a um dos pontos que você tocou, né? Você falou de bolsa, até antes de a gente ligar as câmeras aqui, a gente falou um pouco de inclusão, como é que vocês trabalham isso. Você citou que dentre as políticas de diversidade, digamos assim, vocês são mais fortes em inclusão, né? Hoje, como que funciona a bolsa do INSPER, né? O que uma pessoa precisa para se qualificar e o que ela ganha se ela conseguir uma bolsa de graduação, por exemplo? Legal. Na graduação, a gente tem um programa de bolsa que hoje contempla 400 bolsistas, isso é 10% da graduação, 10% dos nossos alunos da graduação, são 4 mil alunos. A gente está trabalhando, inclusive, para expandir isso, né? Nosso grande sonho é dobrar esse número de bolsistas. O programa é, assim, particularmente fantástico. Eu tenho uma história como bolsista e consigo avaliar bem o que é um bom programa de bolsa. O bolsista integral do INSPER, ele, além, lógico, de não pagar, né, não arcar com a mensalidade, ele, se é de fora de São Paulo, ele tem moradia. E aí, moradia, de fato, a gente tem um prédio aqui na Vila Olímpia, próximo ao campus, que é a Toca da Raposa. A Raposa é nosso mascote. Um residencial para o primeiro ano faz toda a diferença, porque mudar para São Paulo, alguém que vem de fora, não é trivial. São Paulo não é uma cidade trivial, né? Então, ter essa segurança de que você tem a moradia e vai morar com seus colegas é ótimo. Então, tem a moradia, tem um auxílio de um salário mínimo e meio para custos, né, de manutenção, porque uma graduação é em tempo integral. Tem auxílio para fazer inglês, tem auxílio para ter um computador e acompanhar as aulas. Tem uma rede chamada Aspire, que é uma rede que começou em Harvard, que ele aprende a ter pares e mentores para discutir carreiras, inclusive internacional. Tem ex-alunos que também fazem mentoria, são doadores do programa de bolsa e fazem mentoria de carreira dos bolsistas. Então a gente tem um cuidado, um carinho enorme com os bolsistas para que eles de fato possam ter uma experiência maravilhosa no INSPER e que possam de fato transformar suas vidas e as vidas das suas famílias, né? E o único critério para ter bolsa no INSPER, tem uma bolsa parcial também, né? O único critério é renda familiar. Esse é o único critério para ter a bolsa. Então a classificação do vestibular é a mesma, ou seja, não é uma cota, né? Na verdade o aluno bolsista, ele foi aprovado como o aluno não bolsista e provou para nós que a família não tem uma renda para arcar com a mensalidade. A bolsa integral até 2 salários mínimos per capita, para você ter uma ideia. Então ele apresenta uma documentação e aí recebe a bolsa. E então a gente tem um sonho de expandir, né, e cada vez mais ter mais bolsistas, até porque hoje os bolsistas têm uma média de desempenho acadêmico maior que os não bolsistas, o que mostra que tem um espaço grande da gente ter mais bolsistas e aumentar a qualidade da sala de aula, inclusive.
Perfeito. Duas perguntas. Primeiro, nesse ponto do volume de bolsistas, você falou que vocês querem dobrar, né, para 800. Se tem alguma meta, vocês têm previsão de quando vocês conseguem fazer isso? E você falou dos mentores, né? Que figuras vocês trazem para conversar tanto com os alunos quanto para todo mundo? Tanto que vocês trazem hoje em dia, quanto, sei lá, alguma figura relevante que vocês já trouxeram para uma aula magna, qualquer coisa assim, que você gostaria de destacar, que você acha interessante? Olha, vou começar pelo final. Nos últimos anos, a gente tem cada vez mais trazido ex-alunos. Porque repara que o INSPER é recente, né, na graduação. Completou 26 anos, né? Uhum. Então, agora, nossos ex-alunos começam a ter ali 40 e poucos anos, certo? E fundaram empresas, estão em posições de destaque nas empresas e passaram pela mesma graduação que os alunos que estão lá. Então, o melhor palestrante hoje que a gente pode ter é o próprio ex-aluno em posição de destaque. Por exemplo, o Thiago Mafra, que é CEO da XP, o nosso ex-aluno, ex-bolsista, inclusive. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia grande do investimento na Keitech, o Marcelo, nosso ex-aluno também, super contributivo, ex-bolsista também. Então, essas pessoas são role model para os nossos alunos, né? E, naturalmente, existem outras empresas que a gente tem relacionamento. O INSPER tem um ecossistema super interessante de relacionamento com CEOs, né, com empresas de forma geral, né, CEOs e C-Level. E muitos deles, né, estão naquele momento da carreira que querem doar, né, querem doar parte do seu tempo para mentorar pessoas, muitas vezes projetos, né, também, que os projetos que estão dentro das disciplinas. Então, hoje a gente tem uma estrutura ampla, né? Todos os cursos de graduação têm 3, 4 entradas de empresas dentro dos cursos, dentro do currículo, para colocar desafio para os alunos. E muitas vezes as pessoas, os executivos, se envolvem diretamente, né? Então, isso acontece pra caramba. Então, difícil até eu pensar uma ou outra, porque, só para te dar um número, né? A gente chega a fazer quase 200 projetos por semestre. Vão começar a acontecer nesse semestre dos alunos trabalhando com envolvimento dos executivos. Então, é bem dinâmico isso, né? A primeira pergunta. Sobre o volume, você falou que vocês querem dobrar a bolsa de 400 para 800. Se vocês têm uma meta, até que ano vocês esperam chegar nisso? Como é que tá isso? Olha, para dobrar tem que chegar. Lembra que eu disse que tem que passar, tem que ser aprovado no vestibular, né? Uhum. Então, o nosso grande... na verdade, sim, eu preciso mexer, inclusive, numa lógica de sustentabilidade financeira da instituição. Primeiro que hoje o INSPER ele é extremamente dependente de mensalidades. Então, eu preciso ter uma lógica de diversificação de receita, mensalidade da graduação, inclusive. Eu preciso expandir pós-graduação, preciso expandir educação executiva, eu preciso ter novas fontes de receita de financiamento de pesquisa, por exemplo, mais parcerias com empresas. Isso vai me permitir que eu repasse maior parte do faturamento para o fundo de bolsa. Por exemplo, hoje 5% do faturamento da graduação eu passo para o fundo de bolsa. Metade do fundo de bolsa eu mesmo banco. A outra metade são doações. Então, eu preciso primeiro aumentar minha capacidade de ter mais fundo de bolsas para ter mais bolsas. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, eu preciso, de fato, ir atrás dos talentos de baixa renda do Brasil. Preciso chegar mais no meu processo seletivo, né? Para que eu possa, de fato, aumentar. Né? Então, hoje, ele é bem justo, ou seja, a minha capacidade de doar, de conceder bolsas, é bem justo ao número que chega, é o que é aprovado no meu processo seletivo. Então, se eu quero aumentar, eu preciso aumentar meu pipeline de bolsistas que precisam chegar no meu processo seletivo. Aí a gente está fazendo uma série de coisas, né, de visita às escolas. A gente visita mais de 200 escolas no Brasil inteiro, num ano. A gente aplica vestibular em 10 cidades no Brasil. A gente aceita Enem, aceita Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Conhecimento, aceita IB, SATs, ou seja, são bons exames e com boa capacidade de discriminação, de seleção de alunos. Então, nós estamos, assim, portas abertas para que talentos venham ou cheguem até nós.
Então, eu preciso acertar o lado da oferta e da demanda para que, de fato, isso aconteça. Tá? Então, a ideia de dobrar é uma ambição. Entendeu? Mais do que uma meta, eu diria que é uma ambição. A gente acredita que 20% fica um grupo grande, relevante na escola, que inclusive aumenta bastante a mistura de alunos e melhora a vida no campus, inclusive. Perfeito. A gente acabou tocando bastante no tópico de inclusão nesse sentido, que de certa forma está ali correlato com ESG, com todos esses termos, essas ideias. Hoje vocês têm isso, é algo relevante, né? Você falou bastante que vocês educam executivos, que vocês conectam, né, com empresas. Como que o ESG está dentro da grade, digamos assim, do INSPER? Como é que vocês lidam com esse tema? Legal. Bom, sustentabilidade a gente considera que é até uma habilidade transversal, né? Ou seja, se formar hoje um engenheiro, um advogado, um administrador, um economista, na graduação ou na pós e tal, que não reconhece o tema, seria muito crítico, né? Então, se você tem cursos e disciplinas que são específicos sobre o tema, mas, naturalmente, ele precisa aparecer em outro. Eu estou numa aula de finanças, não é uma aula de sustentabilidade e tal, mas como é que essa variável impacta as decisões? Eu estou numa aula de operações, né, logística. Como é que essa variável impacta as decisões? Eu estou numa aula de engenharia e preciso desenhar um produto. Como é que a ideia do desenho verde impacta? Então, a gente aprende que os temas relevantes, vários temas relevantes, eles são muito mais bem absorvidos pelo aluno se você coloca esse tema como uma variável dentro do processo decisório do que propriamente você separá-lo ou encaixotá-lo numa disciplina. Tem que ter, porque muitas vezes são pessoas que querem aprofundar o conhecimento naquela área. Mas você não pode deixar um aluno não ter contato com isso, né? Então, é muito importante que ele seja diluído. Isso eu citei também quando você me perguntou do debate, né? A capacidade de debate, de argumentação. Então, tem algumas habilidades que elas precisam ser transversais. Para a gente, essa coisa do pensamento crítico e ética, de sustentabilidade, de empreendedorismo, a gente acredita muito que o comportamento empreendedor ele precisa ser estimulado dentro de várias oportunidades que a gente tem no campus. Capacidade de apresentar e se comunicar bem, né? Então, tem algumas habilidades que elas são transversais no currículo, mas elas têm que ser pensadas, elas não brotam do nada, né? Você tem que estimular o professor, tem que alguém olhar para o currículo e falar quais são os momentos que eu vou ter em que, de fato, eu vou gerar uma experiência em que o aluno possa, de fato, aprender isso. Perfeito. Você falou de não encaixotar em disciplina. Até me gerou curiosidade, quais cadeiras, digamos assim, que vocês têm, independente do curso de graduação, de outras que você considera que são inovadoras, digamos assim, que colocam vocês a passos à frente de outra instituição? Eu acho que isso, ou não só cadeiras em graduação, né, mas eventualmente vocês são muito fortes em educação executiva, né, alguma pós, algo que vocês têm, não sei se vocês têm, sei lá, uma pós em IA, algo nesse sentido, que você considera que é um fator que torna o INSPER uma instituição moderna. Olha, eu acho que tem dois aspectos. O primeiro, o que nos diferencia, primeiro a nossa capacidade de integrar conhecimento, né? Hoje, nossos cursos de longa duração, especialmente ali a graduação, nós temos uma capacidade única de ter trilhas, a gente chama de trilhas, imagina que é uma sequência de disciplinas. Uhum. Trilhas em que a gente consegue incorporar todas as áreas de conhecimento que a gente tem. Então, alguém, por exemplo, faça graduação no INSPER, eu tenho uma trilha de ciência de dados, uma trilha de empreendedorismo, uma trilha de internacionalização, que é ter uma carreira internacional, reconhecer cultura. Eu tenho essas trilhas que qualquer aluno pode fazer, mas não é só colocar todo mundo junto, é pensar a experiência do aluno a partir da profissão que ele tem. Então, se um advogado vai fazer ciência de dados, né, um aluno de direito, no caso, vai fazer ciência de dados, um economista, como é que eu posso planejar a experiência de aprendizado para que eles possam, num projeto, ele atuar com o background do direito e o economista atuar com o background da economia e administração e engenharia, a mesma coisa. Então, nós planejamos esses itinerários. Então, se pegar uma disciplina específica aqui, uma disciplina de blockchain e criptoativos. De que área de conhecimento é essa disciplina? Cara,
ela é computação, ela é regulação pra caramba, ela é gestão pra caramba, ela é economia pra caramba. Então a gente consegue, você entende? Então a gente tem uma capacidade de trabalhar muitas vezes o conteúdo pela lógica do problema ou do setor, né? O disciplina de agronegócio. Também é o quê? Eu posso explorar pela engenharia, Então eu trabalho muito mais orientado ao problema e consigo consolidar as áreas de conhecimento do que propriamente trabalhar pelo conteúdo ou uma área específica de conhecimento. Então essa nossa capacidade é incrível, acho que esse é um ponto. A segunda, eu acho que nós temos uma capacidade e uma preocupação acima da média de capacidade analítica. Entendeu? Então, se todos os nossos currículos, eu diria que a capacidade analítica une o que é o INSPER, né? Então, o nosso administrador, o nosso advogado, né? O nosso economista, o engenheiro é meio óbvio, mas até, né? Como eu disse, o nosso advogado, ele sabe lidar com grandes bases de dados, ele sabe tomar decisões com base em dados, né? Nosso advogado sabe programar. O advogado que sai do INSPER sabe programar. Tem cadeira de programação durante a graduação obrigatória? Um ano de ciência de dados. Nosso curso de graduação em Direito tem 1 ano de ciência de dados. Eu uso muito Direito porque acho que mostra o todo, né? Dá uma ideia do que é o todo. Então, por quê? Porque uma boa tomada de decisão, e todas as profissões são tomadores de decisão, inclusive o engenheiro, você faz isso a partir de uma boa capacidade analítica. E soma-se a isso uma capacidade de consciência de contexto social, contexto ambiental, contexto socioeconômico, contexto político, contexto estratégico da empresa que você está. Enfim, aí você soma a habilidade, né? Essa foi uma aposta muito desde o início, de formar profissionais que vão ter uma carreira acelerada, portanto vão ser líderes, e para isso era preciso conjugar essa habilidade técnico-científica ligada à profissão, ligada à análise de dados, simulação de ambiente, mais essa capacidade, chamar disso, soft skills, né, várias habilidades que vão fazer essa pessoa saber lidar bem com outras pessoas e estar num ambiente em que ela vá se diferenciar e tornar aquele ambiente melhor. Esse é o nosso grande objetivo. Nós formamos, se pegar o ecossistema brasileiro, o INSPER ele é relevante não pelo número de alunos que forma, né, mas pelo impacto que gera a partir desses alunos. Perfeito. Você falou, a gente acabou citando blockchain, você falou que os advogados que saem de lá sabem programar, e a gente, de certa forma, citou vez ou outra inteligência artificial. Hoje vocês têm agregado, é um tema que gerou um buzz muito grande nos últimos anos, tem mais gente usando, acho que desde os chatbots virou algo para o grande público. Vocês já usam IA há bastante tempo? Tem disciplina para isso? E como é que vocês aplicam isso nos modelos de ensino de vocês? IA há bastante tempo, a generativa, que é a mais recente, mas IA há bastante tempo, principalmente nos cursos de computação e tal. Por exemplo, desde 2021 a gente já tem um sistema, com o lançamento da ciência da computação, a gente já tinha um sistema em que o aluno aprendia a programar e o sistema ajudava o aluno, corrigia o aluno enquanto ele digitava a linha de código. Então, assim, e dentre outros exemplos. Então, a inteligência artificial, ela é mais consolidada. A inteligência artificial generativa, eu acho que ela tem um grande ganho aí em vários aspectos, né? A gente até separou em 4 blocos, né? Eu preciso ensinar com IA, então reconhecer quais cursos em que IA assim, muda completamente a forma de que eu ensino isso, como é que eu avalio o aluno. Eu preciso ensinar sobre IA, para que o aluno de fato também... e aí entra numa forma muito parecida com o que você me perguntou sobre sustentabilidade. Eu preciso ter disciplinas específicas, mas ela precisa aparecer em todos os cursos. Precisa ser transversal, né? Eu preciso pesquisar sobre IA, né? Desenvolver produtos com IA, no hub de inovação, os nossos professores, projetos com IA, com empresas, inclusive, em conjunto. Inclusive, em setembro, a gente inaugura 1.000 metros quadrados com o grupo Tata, né? Tata Consulting Service, para pesquisa em computação no nosso campus. E IA, naturalmente, é um grande tema, né? Então, pesquisar com IA, a gente tem uma infraestrutura com uma capacidade de processamento que auxilia professores e empresas e a sociedade como um todo no nosso Centro de Ciência de Dados e IA, para que a gente possa gerar conhecimento
e usando a IA como uma ferramenta de melhoria das pesquisas que a gente faz. Perfeito. Você falou isso de expansão, só trocando um pouco de saco para mala, a gente até falou um pouco sobre isso quando você chegou aqui. Vocês têm uma ideia de, não sei se em parte consideraria expansão também, né? Mas de ter um campus mais aberto aqui onde vocês ficam, na Vila Olímpia e São Paulo. Isso tornar o campus mais agregado com espaço público, seria isso? Como é que tá esse projeto? Né? Em que pé que tá isso? Isso é recente, agora de 2025 aí, né? Que vocês tiveram essa iniciativa. Exato. Bom, o INSPER, para quem não conhece, está ali na rua Quatá, na Vila Olímpia. É o único lugar aqui, né? Um campus único, com 3 prédios. E a gente está planejando uma expansão para um 4º prédio. Deve ficar pronto ali em 2030, né? E junto com essa expansão, a gente foi conhecer em março a experiência da Tec de Monterrey, que é fantástica. Em que a universidade foi protagonista na transformação do entorno do campus. E esse entorno é pensado de uma forma de um ecossistema naturalmente com empresas, né? Como é que eu posso cada vez mais ter um campus em que a minha capacidade de geração de conhecimento, ela não é endógena, ela também é muito próxima a empresas, e as empresas começam a ter espaços de inovação dentro do campus, como eu acabei de citar, que a gente vai ter a partir de setembro com uma empresa. A gente quer ter mais disso, mas também com a vizinhança, né? Com o entorno, com as pessoas que moram no bairro, ou com as pessoas que vivem na cidade. E hoje nós temos 3 prédios que são trancados para dentro. Então não dá para uma pessoa de fora não consegue entrar no INSPER. Entra para eventos e tal, né? Mas não foram prédios construídos para o INSPER, né? Para as atividades que o INSPER exerce. E a gente é uma universidade que está promovendo grandes transformações no bairro, né? Qual é o anúncio de um novo prédio de moradia que sai na Vila Olímpia, fala a X metros do INSPER. É um ponto de referência. É um ponto de referência, né? Então a gente já tem protagonismo no bairro sem querer ter, né? Por inércia. Mas a gente precisa ter de fato, né? Como é que a gente pode transformar a realidade do bairro? Como é que a gente pode transformar a Vila Olímpia num grande distrito de inovação, com mais empresas, com mais vida cultural, com uma grande um grande locus de conhecimento e cultura que uma universidade pode promover. Então a gente está olhando para o prédio novo, né, no 4º prédio, muito com esse olhar. Então como é que ele pode conversar melhor com a rua, né? E naturalmente você imagina que aí dentro dele precisa ter vários espaços. Como é que a gente pode recuar a catraca, né? Em que momento, em quantos espaços que a gente pode ter no térreo, no primeiro, no mezanino e tal, que certamente são para a cidade, né? Até opções de lojas de alimentação, etc. e tal, para que a cidade possa fazer uso disso. Como é que a gente pode estender isso para a rua, tendo uma rua segura, uma rua gostosa de andar, gostosa de sentar e tomar um café? Isso para a nossa comunidade do INSPER e naturalmente para o bairro. E no curto prazo a gente vai começar com a rua Uberabinha, que é uma rua pequena ali entre os 2 prédios do INSPER, em que a gente vai conseguir, né, o edital ali da prefeitura, em que a gente vai fazer a curadoria dessa rua. Vai ser uma rua elevada, né? Então ela reduz a velocidade do veículo que faz a travessia por ela, e a gente consegue ter ali vários mecanismos de praças, uma espécie de boulevard que nos permite fazer 2, 3 eventos no ano para a comunidade, feiras, como a gente viu em Monterrey. Tem uma feira, um festival anual em que o bairro inteiro participa, tem comida, tem música, tem conhecimento. É super legal isso. E aí você ganha um espaço para isso. O bairro ganha um espaço. A comunidade INSPER, naturalmente, em decorrência disso, também ganha um espaço. Então a gente está olhando para fora do campus, para que, na verdade, todo o bairro possa ser parte do campus de alguma forma. E tem vários agentes no bairro que a gente pode e que vai convidar para fazer parte desse projeto. Então, o que a gente está vendo é uma grande possibilidade de ser protagonista e trazer, pensar a nossa expansão não só para dentro, mas pensar como é que a gente, de fato, pode ser um
uma universidade simpática e aberta, de fato, à sociedade, inclusive no seu prédio. Perfeito. Só para me situar aqui, desculpa, só me perdi, aliás. Essa parte de vocês estarem mais conectados com o bairro tá acoplada, digamos assim, a esse quarto prédio, é isso? De certa forma, sim, porque... E tem data para ele sair, para ele ser... a nossa ideia é que ele fique pronto em 2029, 2030, né? A gente tem os terrenos, tem o potencial construtivo, a gente está começando a desenhar o projeto. Mas o briefing do projeto é claramente isso. A gente quer um prédio em que ele vá abraçar os outros prédios e abraçar a rua, né? E abrir a instituição para que a gente possa ter a sociedade como um todo lá dentro e não só a comunidade que vive o INSPER, né? Então, esse é o briefing, o desenho bem claro. E, naturalmente, a gente está preocupado em não gerar trânsito, está preocupado no entorno em termos desde segurança pública até questões de espaços de convivência. Acho que nossa área lá de urbanismo, né, a gente tem um centro de estudos de cidades, talvez seja contra-intuitivo, era para mim, de que para eu garantir a segurança do meu aluno, eu não tenho que trancar ele dentro do campus. Eu tenho que ocupar a rua. A rua é segura quando tem gente andando nela. Entendeu? Então, se o entorno do campus é vivo o suficiente no fim de semana, à noite, tem sempre gente, é bem iluminado, tem peça de teatro, tem palestra, tem show de música, aquela rua é segura. Eu não preciso fazer isso dentro do campus. Então, é contra-intuitivo, mas a ciência do urbanismo mostra que é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. E o que eu ia perguntar, como é que tem sido o diálogo para fazer isso? Porque, por exemplo, num escopo menor, quando você vai fazer qualquer coisa dentro do seu apartamento, no condomínio, você já tem que lidar com o vizinho, tem que falar com o síndico, com todo mundo. Eu imagino que para fazer um projeto desse escopo, vocês também têm que falar com muita gente, com, sei lá, a associação de moradores ali do bairro. Vocês têm dialogado com os moradores? Teve, sei lá, audiência pública, algo nesse sentido? Como é que tá isso? Assim, no caso da Alberta Bento, que cumpriu todo o rito, né, que a gente tem que percorrer. Então, a prefeitura abre o edital, tem uma chamada pública, tem audiência pública, a prefeitura ouve as preocupações, ouve a CET sobre o trânsito, tem uma série de processos. A gente cumpriu tudo isso, mas eu acho que eu iria além, porque o que a gente aprendeu lá na Tec de Monterrey, que é um caso interessantíssimo, eles mostraram como é que, para a construção desse campus aberto, eles mostraram como era o campus antes, tanto com grade, como é que eles abaixaram a grade, avançaram para ter uma rua muito mais simpática à população. A conversa que eles tiveram com todos os moradores e comércio e empresas no entorno. Então, sem dúvida, assim, eu não me sinto capaz de propor algo para o bairro que só a minha ideia sobre o que eu penso para o bairro tem que ser imposta, né? Pelo contrário, acho que como universidade a gente precisa criar um fórum para exatamente assim, como é que o bairro quer usar essa estrutura que eu quero criar, que eu vou criar, né? Eu vou criar uma estrutura, como é que o bairro quer usar isso? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente está tendo reuniões agora, reuniões periódicas, em que um grande issue como é que a gente, então, agora vai encontrar os players, com que frequência, ou qual a ordem, né, que a gente vai sentar para conversar, como é que a gente cria o fórum, um grande fórum de discussão, quase que um comitê gestor, né, não só nosso, né, dessas pessoas, e como é que a gente vai dialogar isso. Não faz sentido fazer algo para o bairro. Aliás, achei interessante porque uma das coisas lá no INSPER que é legal que a gente aprendeu muito com a chegada da engenharia, que é a lógica do design. Design não é deixar bonito, design quem que é o usuário? Uma política pública, um artefato de engenharia, uma tecnologia, quem que vai ser o usuário? Eu preciso perguntar para esse usuário como é que ele vai usar para eu desenhar qualquer coisa. Então, exemplo besta, né? A gente foi reformar a biblioteca, não foi o arquiteto que desenhou a biblioteca, foi os nossos alunos. Naturalmente, foi o arquiteto a partir do... Então, assim, eu fui perguntar para os alunos, cara, como é que vocês usam a biblioteca? Porque a gente sentava, espaço de silêncio, lê livro. Pô, não é mais assim, né?
E aí vieram várias demandas. Não, a gente quer um espaço de trabalho em grupo, a gente quer um espaço para a gente descansar também entre as aulas, né? Ficar meio jogado. A gente quer um espaço também para estudo individual. Fala, putz, estudo em grupo, descanso individual. Mas aí entrega para um arquiteto, fala, esse é o briefing. Porque quem vai usar diz que é assim. E aí o desenho é feito. Então, eu imagino que a gente precisa ouvir o bairro para saber exatamente o que vai desenhar. Senão eu vou desenhar um aparelho lindo que ninguém vai usar. E não é essa a ideia. E só por curiosidade, para a gente fechar esse tema, como e por que exatamente essa ideia nasceu? Veio de dentro? Foi uma sugestão? Foi para cumprir a missão de conectar mais com a sociedade? Como foi isso? Isso une dois aspectos, sua pergunta é fantástica. Isso une dois aspectos centrais no que a gente acredita ser a universidade no futuro. Né? E aí pausa porque a universidade sempre teve o lugar na sociedade de conhecimento. Né? Se a gente volta, sei lá, muitos anos atrás, é onde tinha conhecimento e é onde as pessoas sábias ensinavam as outras que eram não sábias iam para lá para estudarem e serem sábias. Né? Isso não é mais assim. O conhecimento está na sociedade. O acesso ao conhecimento é hiperdemocrático e descentralizado. Então, a gente acredita que a capacidade de agregar valor à sociedade das universidades vai passar muito pela construção de ecossistemas de conhecimento. E ecossistemas, estou falando de ecossistema naturalmente com empresas públicas, privadas e tal. Como é que você atrai, né? A gente acredita muito que as salas de aula, os muros cada vez mais vão abaixando. Você aprende dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Você aprende com o professor, aprende fazendo projeto com um desafio real de uma empresa, aprende com os colegas em uma organização estudantil. Você aprende em N lugares. Então, eu preciso ter um ecossistema rico com agentes da sociedade, com flexibilidade de caminhos para os alunos, né? De escolhas de caminhos para os alunos, flexibilidade de começar e parar, flexibilidade de temas, flexibilidade de experiências. De repente eu quero começar o curso aqui, terminar numa universidade fora do Brasil. Então eu preciso ter um ecossistema. O grau de atratividade como universidade vai depender da minha qualidade de ecossistema. Um ecossistema que ele é tão rico que eu quero estar lá, porque eu sou melhor como pessoa, porque eu vivo aquele ecossistema. Então, isso passa pelo físico também. Então, o ecossistema, ele também passa por você ter fisicamente esse lugar, porque é a lógica das cidades, né? A lógica de você desbarrar a inovação passa muito por isso. Passa dos encontros aleatórios que as pessoas têm, passa de uma pessoa que você conheceu numa organização estudantil, um curso que você fez juntos, um executivo que você conheceu num projeto que vai ser seu primeiro emprego, ou vai ser aquela experiência que você achou que seria a sua carreira inteira, experimentou e não foi. Então, essa capacidade de gerar essas experiências e experimentações depende muito do ecossistema. A universidade vai ser incapaz de prover isso sozinha. Então, passa pelo ecossistema, e aí uma coisa decorrente disso é uma universidade que pensa a experiência das pessoas. A experiência do aluno, né? Eu preciso pensar qual é a minha capacidade de gerar frentes ou possibilidades para as pessoas com diferentes expectativas em diferentes momentos de carreira. Isso conversa com o ecossistema. Eu preciso pensar nos professores, na experiência dos professores. Professor numa universidade é meio igual um médico num hospital, né? Os bons professores, eles podem estar em qualquer universidade, né? Os bons médicos podem estar em qualquer hospital. Eu preciso tratar muito bem o professor. Ele é central para mim, né? IA não substitui professor. Na verdade, entende? É importante, a gente não tocou nesse assunto, mas então, assim, quando a gente fala de geração de conhecimento, construção de currículo, pensar essa experiência do aluno, o professor é central. A experiência de aprendizagem do aluno, o professor é central. E, naturalmente, os colaboradores, funcionários. Então, pensar na experiência das pessoas, né? Uma universidade nada mais é que soma de pessoas, recursos tecnológicos e espaço físico. E as pessoas são centrais para esse recheio. Então, quando eu uno a experiência das pessoas e ecossistema,
essa parte do campus físico, ela é a plataforma. Perfeito. Ela é a plataforma. A gente acabou de bater 1 hora de programa, a gente se encaminhando aqui para os momentos finais, que a gente tem o nosso bate-bola mais rápido, o nosso momento Marília Gabriela aí de perguntas para você responder em praticamente uma linha. De maneira bem resumida, o que define um aluno do INSPER hoje, na sua visão? Define um aluno do INSPER um aluno com um alto engajamento em seu aprendizado, um aluno com uma capacidade, uma curiosidade intelectual, né, e que é bastante ambicioso no sentido de pensar sua carreira, de sonhar grande e contar com a gente para que a gente possa dar o ferramental teórico, técnico, de experiência, vivência, que vai permitir que ele tenha flexibilidade para fazer da carreira dele o que ele quiser. Geralmente a gente sempre pergunta aqui um líder de referência, né? Geralmente a gente fala com CEOs, fala, poxa, tem algum chefe seu, algum líder de referência que você tem? No seu caso, eu vou perguntar um líder ou um professor que você teve, que você graduou no INSPER, como você falou, né? Não. Eu fiz Universidade Federal de Viçosa, sou mineiro. Depois fiz mestrado e doutorado na FGV. Perfeito. Compreendi mal uma das suas respostas, então peço perdão. Acho que você tinha falado que você foi bolsista, foi isso? Eu fui bolsista. Isso, quando você falou que você foi bolsista, eu tinha ficado na minha cabeça que você tinha sido bolsista do INSPER. Não, mas o que eu ia lhe perguntar, então, acho que um líder que você teve, né, acho que na sua carreira, e também um líder que vocês têm no INSPER, alguém que vocês formaram. Essa pergunta que é sempre injusta, né, porque sempre o entrevistado vai deixar nomes de fora, vai desagradar alguém, mas eu vou pedir pra você, essa tarefa é difícil aí pra você. Olha, não quero ser piegas aqui, mas assim, uma pessoa que me inspira hoje ainda profundamente é o fundador do INSPER, Cláudio Haddad. Assim. Desde quando eu cheguei no INSPER como docente em 2009, e a visão que ele tem sobre educação, inclusão e excelência, hoje ele não preside mais o conselho, ele preside a Assembleia de Associados, e toda a interação que a gente tem e a visão que ele tem do papel da educação na sociedade, para mim é inspiradora e de fato coloca em mim um duplo chapéu. Primeiro, uma felicidade de estar tocando uma instituição fundada por ele, e segundo, uma responsabilidade imensa de ter que cumprir aquela aspiração que ele coloca, que não é baixa, é de excelência. Excelência é um alvo móvel e sempre desafiador. Então, hoje ele é uma grande referência para mim. E na parte de... Você teve algum livro, alguma obra, algo nesse sentido que marcou sua carreira ou sua trajetória? Poxa, essa pergunta é bem difícil, né? Preciso pensar, você devia ter me preparado para essas perguntas. Cara, eu particularmente gosto de pensamentos ou coisas que me surpreendem. Então, um livro que eu acho que me fez enxergar muitas coisas de forma diferente, não é um livro nada técnico. Posso citar 2? Não? Claro, tá claro. Bom. Foi... então, não estou falando da parte técnica, senão eu vou citar meus livros de supply chain, enfim, dizendo, não é que a minha área, não são esses. Mas um foi uma série lá do livro do Dan Lieri, de Previsivelmente, que começou Previsivelmente Irracional, que mostra muito como o comportamento humano ele é irracional, mas previsível. Eu achei muito interessante e contra-intuitivo. E vira e mexe eu venho observando esses comportamentos em mesas de discussão. E recentemente o Daniel Kahneman de Rápido e Devagar também, acho que é uma forma bem interessante de enxergar o processo decisório. Perfeito. Onde você enxerga o INSPER daqui 5 ou 10 anos? Olha, eu enxergo o INSPER num caminho em que mais agentes relevantes da sociedade possam reconhecer a sua excelência e se aproximar. Eu estou falando de Brasil, América Latina e mundo, né? Nós tivemos a nossa
capacidade de conexão com agentes que têm essa cultura de excelência, isso vai além do Brasil, está aumentando exponencialmente. Então, eu, de fato, vejo o INSPER num caminho de ser uma grande referência em educação no Brasil, em todas as áreas em que atua, né? Eu acho que essa é uma grande ambição, desejo. Mais do que isso, a gente tem sinais de que o caminho tá certo. Perfeito. E para a gente fechar, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como presidente do INSPER? Melhor dia... Olha, o melhor dia foi, sem contar tantos bastidores, mas o dia do convite. Acho que foi muito interessante. A gente estava passando um momento ali de muita incerteza. E eu era o diretor mais jovem no cargo e mais jovem de idade. E eu não esperava ser convidado, né? E eu quando eu cheguei em casa à noite, depois da notícia, né, de que eu me tornei presidente, eu tive muito orgulho dos meus primeiros 10 minutos e o tipo de pergunta que eu fiz ao conselho, por que eles estavam me escolhendo, sobre o meu escopo, autonomia. Eu tive muito orgulho de mim, diante do impacto da notícia e do convite, de ter a sabedoria naquele momento de ter sido sóbrio ao ponto de discutir e negociar coisas que, tipicamente, eu imagino que uma semana depois que eu ia me dar conta, eu consegui fazer no mesmo momento. Então, eu fiquei muito feliz por isso. Sempre que eu lembro desse dia, eu lembro com muita felicidade. Naturalmente, acho que tem muitas coisas, momentos felizes de lá, mas esse momento me orgulha. Dias tristes, eu acho que a gente lida com 4.000 pessoas, né, na graduação, mais 400 professores, 400 funcionários, né? Então, não é incomum você se deparar com histórias difíceis, histórias que te consomem, assim, entendeu? Então, me lembro de me deparar com situação ali de aluno, né, com dificuldades em família e questões ligadas à saúde mental e tal, que particularmente você vai para casa pensando primeiro onde falhamos e como podemos melhorar, né? Então você lida com histórias de muitas pessoas. As pessoas vivem intensamente a sua instituição, elas moram dentro dela, né? Durante 4, 5 anos numa graduação. Então, você se envolve, né? Então, teve alguma história em específico dentro que você pode dividir com a gente? Não, a gente teve, acho que teve particularmente uma história que gerou uma profunda transformação até de uma aluna de... Não é a pior história, tá? Eu tô contando talvez a que mais me... eu acho que a gente tinha mais culpa. Sabe assim, eu falei, putz, eu podia estar fazendo diferente. Então, não é a história que teria, assim, mais grave. Mas uma vez uma aluna muito triste, chorando, que provavelmente ia ser jubilada, né? Ia sair do INSPER. E porque ela iria fazer uma dívida imensa, né, para pagar disciplinas. E quando eu vi ela sendo atendida numa sala de vidro e fiquei olhando e tal. E depois eu fui tentar entender, assim, era uma bolsista. E naquele dia eu descobri que o programa de bolsas, ele cobria as disciplinas dos alunos, mas se ele pegasse uma dependência, né, se ele falhasse, ele tinha que pagar. E aí eu descobri que tinha gente endividada, com dívidas enormes, bolsistas. E eu falei, pô, não faz sentido. Isso está afetando a saúde mental dele, da família. Saúde financeira também. Financeira. Assim, isso não faz sentido algum. E quando eu soube o tamanho do problema, que eram vários e tal, e eu falei, pô,
Eu preciso mudar isso. Então eu lembro desse dia ter sido uma madrugada em que você quer voltar no dia seguinte e fala, pô, eu quero mudar isso hoje, né? Como eu disse, não é o mais grave. Acho que nós tivemos eventos lá de falecimento de alunos e tal, que foi bem, bem crítico também, doloroso, né? Mas lidar com gente, né? O nosso vice-presidente Marcelo disse que gente não deveria gerenciar de pessoas, não é soft skill, né? É hard, é o grande motivo. Mas, como eu disse, é o grande mote de uma instituição de ensino. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado, agradeço. Espero que eu tenha respondido a contento aí as questões, ter passado um pouco do que é a instituição. E conte comigo. Perfeito. E muito obrigado para você também que acompanhou o episódio até aqui, para quem acompanha Isto é Dinheiro, acompanha o Dinheiro Entrevista em todas as plataformas. Lembrando de engajar, né? Você pode deixar o seu like, deixa o seu comentário também. É muito relevante a sua opinião pra gente, pro trabalho que a gente faz aqui. Então comenta aí se você tem algum feedback. Se você tem alguma sugestão também de alguma personalidade, algum CEO, alguém que você gostaria de ver aqui, deixa aí nos comentários também. Lembrando que você pode acompanhar a gente não só no YouTube, mas também em outras plataformas de streaming de áudio, por exemplo. Você pode jogar lá Dinheiro Entrevista no seu Spotify, você vai encontrar os episódios mais recentes. É isso, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.